O Google, a gente sabe, adora aqueles projetos que parecem coisa de ficção científica, né? Os famosos moonshots. Pois é, hoje a gente vai mergulhar no mais novo deles. Um que quer levar o futuro da inteligência artificial, literalmente, para o espaço. E se a gente dissesse que os data centers do futuro podem ficar orbitando a Terra? Olha, isso não é roteiro de filme, não. É a ideia central de um projeto real do Google. Uma solução que nasceu para resolver um problemão aqui na Terra, mas com os olhos lá nas estrelas. Mas que problemão é esse? Bom, tudo começa com uma coisa: a fome. A fome insaciável da inteligência artificial por energia. É um apetite que não para de crescer, está ficando exponencial, e o nosso planeta talvez simplesmente não dê conta de sustentar. Pensa só, cada avanço em IA, cada modelo de linguagem novo que aparece, cada descoberta, tudo isso precisa de uma quantidade, assim, colossal de poder de processamento. E na prática, o que é isso? São mais data centers, mais servidores e um consumo de energia que, olha, está disparando de um jeito absurdo. E claro, essa expansão toda tem consequências bem reais aqui no chão. A gente está falando de uma pegada de carbono cada vez maior, de críticas de ambientalistas que só aumentam, e do fato de que os nossos recursos aqui na Terra, espaço, energia, são finitos. Não dá para a gente continuar construindo data centers nesse ritmo para sempre. Uma hora a conta não fecha. É aí que entra a solução do Google. Uma solução, vamos dizer, bem radical. Eles chamam de Projeto Suncatcher. E a ideia é basicamente levar toda a infraestrutura para um lugar onde a energia é limpa e praticamente infinita: o espaço. Ok, mas como isso funciona? A peça-chave de tudo isso se chama órbita síncrona solar. Imagina o seguinte: os satélites ficam numa órbita que os mantém sempre de cara para o Sol, ou seja, recebendo luz solar quase que o tempo todo. Isso acaba com o problema de dia e noite e com a necessidade daquelas baterias enormes para guardar energia. E a vantagem disso é absurda. Um painel solar, nessa órbita especial, pode ser até 8 vezes mais produtivo que um painel igualzinho aqui na Terra. 8 vezes. É um ganho de eficiência, sim, gigantesco. A arquitetura da coisa é, na teoria, até bem elegante. São pequenos satélites, sabe? Cada um com os chips de IA do próprio Google, os famosos TPUs. Todos eles ficam conectados entre si e são alimentados direto pela energia do Sol. É quase como construir uma usina de energia e um data center no mesmo lugar, só que flutuando no espaço. E olha, isso não é só uma ideia jogada ao vento, não. A própria equipe de pesquisa do Google disse com todas as letras: no futuro, o espaço pode ser o melhor lugar para escalar a computação de IA. É uma aposta bem alta no futuro, hein? Falando nisso, se esse tipo de análise a fundo sobre as tecnologias que estão desenhando o nosso futuro é sua praia, aproveita agora e se inscreve aqui no canal Opa News BR. Assim você não perde nada do que a gente está preparando. Beleza, a ideia é fascinante, a gente concorda, mas como é que se tira isso do papel? Porque, né, os desafios de engenharia para fazer isso acontecer são enormes. Basicamente, a equipe do Google tem 3 quebra-cabeças gigantes para resolver. Primeiro, comunicação super rápida entre os satélites. Segundo, fazer esses satélites voarem numa formação, assim, absurdamente próxima. E terceiro, claro, garantir que os chips sobrevivam lá em cima, num ambiente que não é nada amigável. Para a gente ter uma noção do tamanho desse desafio do voo em formação, olha só essa comparação. Os satélites da Starlink, por exemplo, ficam a mais ou menos uns 120 quilômetros um do outro. Já no projeto Suncatcher, a distância tem que ser de centenas de metros. Isso é necessário para criar uma comunicação sem fio entre eles que seja tão rápida quanto a fibra ótica de um data center aqui na Terra. E a velocidade que eles estão buscando com isso é de cair o queixo. Em testes de laboratório, a equipe já bateu 1,6 terabits por segundo. Isso mostra que, apesar de ser super difícil, pelo menos a física permite que isso aconteça. E a radiação? Como os chips lidam com isso? Aí vem a surpresa. Os chips de IA do Google, os TPUs Trillium, que nem foram feitos pensando no espaço, se saíram incrivelmente bem nos testes. Eles aguentaram quase 3 vezes a dose de radiação que se espera para uma missão de 5 anos. Os resultados foram considerados promissores e a conclusão foi que eles são, e aqui eu cito, surpreendentemente resistentes à radiação. Então, com tudo isso na mesa, a grande pergunta fica no ar. Isso é só ficção científica ou é algo que pode virar realidade? Porque a viabilidade do projeto não é só técnica, né? Tem que fazer sentido economicamente também. E o Google já tem um plano de voo, literalmente.
A ideia é lançar os primeiros protótipos já em 2027, numa parceria com a empresa Planet, e a meta é que o projeto todo se pague, ou seja, se torne viável economicamente, lá por 2035. Só que essa conta só fecha por causa de um fator fundamental. O custo para lançar coisas no espaço tem que continuar caindo. A projeção do Google é que o custo para colocar um quilo em órbita, que hoje está na casa dos $1.500, caia para menos de $200 até 2035. Uma redução de mais de 7 vezes. Isso, claro, graças aos foguetes reutilizáveis, como os da SpaceX. Mas nem tudo são flores. Tem um contraponto importante, que foi levantado por um estudo financiado pela União Europeia. E a pegada de carbono dos próprios foguetes. Se a ideia toda é ser mais ecológico, não dá para simplesmente ignorar a poluição dos lançamentos, certo? A resposta para essa crítica, porém, pode estar na mesma tecnologia que faz o projeto ser viável. Foguetes de nova geração, como o Starship, que são projetados para serem totalmente reutilizáveis, eles prometem não só baixar o custo, mas também diminuir drasticamente o impacto ambiental de cada lançamento. Isso deixaria a balança bem mais positiva. Então, o que a gente tira de tudo isso? O projeto Suncatcher é muito mais do que só construir data centers no espaço. É sobre repensar, desde o começo, os limites da computação e onde ela pode ser feita. Resumindo a ópera, o projeto ataca bem no coração do problema energético da IA. Ao tirar a infraestrutura do planeta, a ideia é destravar um potencial de crescimento que talvez seja impossível de se ter aqui embaixo. E tudo isso usando a fonte de energia mais poderosa que a gente tem por perto, o Sol. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta para pensar, né? Se isso der certo, o que muda? A gente veria uma aceleração na ciência como nunca antes? Novas IAs que hoje a gente nem consegue imaginar? A computação em escala espacial pode de verdade ser o próximo grande salto da humanidade? E aí, curtiu essa análise? Para continuar por dentro das tecnologias que estão definindo o nosso mundo, é só acompanhar a gente aqui no Opa News BR. Se inscreve aí no canal para não perder os próximos vídeos. A gente se vê!